Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aulinha para vocês sobre bases do eletrocardiograma e sobre a onda P normal. O objetivo desse conjuntinho de aulas é mostrar para vocês o eletrocardiograma normal. Pensei muito em como fazer isso, a gente tem várias regras, né, que a galera usa. Tem que ver o ritmo, assim, assado, tem que ver a frequência. E eu acho isso muito difícil de entender e de decorar. Eu acho a forma mais simples de entender o eletrocardiograma através da fisiologia. E é isso que eu quero trazer para vocês, uma perspectiva fisiológica do eletrocardiograma. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver as bases do eletro e a onda P normal. A onda P normal, ela vai ajudar a gente a colocar essas bases na prática e entender realmente o que elas significam. Por isso, eu vou dar esses dois temas juntos. Bom, o eletrocardiograma, ele mostra para nós o conjunto de eventos elétricos que estão acontecendo naquele coração. O eletro normal, ele representa um coração que segue o caminho normal dele, em termos de eventos elétricos cardíacos. Então, a gente entendendo o que acontece no coração normal, a gente entende o eletro normal. Então, no eletro, a gente tem algumas ondas, intervalos e segmentos. As ondas, a gente tem a onda P, o complexo QRS e a onda T. De intervalo, a gente tem o intervalo PR e o intervalo QT. E segmento, a gente tem o segmento PR e o segmento ST. Observem que os segmentos, eles conectam ondas, ou no caso, a onda P e o complexo QRS, ou o complexo QRS e a onda T, ok? E os intervalos, eles incluem a onda. Eles incluem a onda e o tempo até começar a próxima onda. Ou no caso do intervalo QT, eles incluem duas ondas e o intervalo entre elas, ok? Então, sempre que você ficar em dúvida se você está falando de um segmento ou de um intervalo, veja se tem uma onda incluída ou não. Mas bora lá. Onda P, galera. A onda P ela representa a despolarização atrial, ok? Então, o impulso para a despolarização atrial ele é gerado aqui no nó sinusal. Ele percorre os feixes internodais, despolariza o átrio direito e então o septo interatrial e o átrio esquerdo. E aí, quando ele despolariza os dois átrios, em conjunto, essa polarização dos dois átrios forma a onda P. Ok? Então, onda P representa a despolarização atrial. E aí, o que acontece? Depois dessa onda despolarizante despolarizar os átrios, ela chega aqui no nó ventricular e ela sofre uma pausa de 1/10 de segundo. É essa a função do nó ventricular, fazer essa pausa de 1/10 de segundo, que permite que os átrios eles se despolarizem e, consequentemente, eles se contraiam um pouco antes da despolarização e da contração ventricular. Se não tivesse um nó ventricular, para fazer essa pausa de 1/10 de segundo, os átrios eles iam se contrair ao mesmo tempo que os ventrículos e ia dar muito errado. Então, para isso, a gente tem essa pausa no nó átrio ventricular. E eu estou falando isso para poder mostrar para o segmento PR, que representa justamente essa pausa no nó átrio ventricular. E mais importante do que o segmento PR é o intervalo PR, que a gente realmente avalia no eletrocardiograma. E o intervalo PR ele pega, então, desde o início da despolarização atrial até o início da despolarização ventricular, incluindo a pausa da onda despolarizante no nó ventricular. Essa é a definição dele. Ok, depois da pausa no nó ventricular, a onda despolarizante ela prossegue aqui pelo feixe de His, também chamado de feixe atrioventricular, tem seus ramos direito e esquerdo, e segue então para as fibras de Purkinje, e então para os cardiomiócitos. Então, tudo isso aqui forma, né, a despolarização ventricular e forma no meu eletrocardiograma o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. Depois eu tenho a onda T, que representa a repolarização ventricular, e o segmento ST, que vai do final da despolarização para o início da repolarização. Ele é um segmento que vai do final da despolarização ventricular até o início da repolarização ventricular. E nós temos também o intervalo QT, que vai do início da
despolarização ventricular até o final da repolarização ventricular. Então, eu posso dizer que o intervalo QT, ele envolve todos os eventos elétricos que acontecem nos ventrículos. Ele vai do começo ao final dos eventos elétricos ventriculares, ok? Bom, isso aqui é o básico. E lembrem, tá, que existe também uma repolarização atrial, mas ela não aparece no eletrocardiograma porque ela fica escondida atrás do QRS, ok? Então, o que aparece é só a repolarização ventricular, que é representada pela onda T. Ok. Bom, sempre que a gente fala de tudo no eletrocardiograma, tudo tem um parâmetro normal de duração e de amplitude, ou seja, de largura e de altura, tudo bem? Então, para a gente saber, por exemplo, se uma onda P é normal, ela tem que estar dentro daquela faixa de duração normal e daquela faixa de amplitude de onda normal. Por isso que a gente tem que conhecer isso aqui. A gente tem que conhecer que um quadradinho equivale a 0,04 segundos e que um quadradinho equivale a 0,1 milivolts, ok? Eu sugiro que vocês deem uma pausa nesse vídeo e decorem esses valores. Bom, vamos falar agora das derivações. Eu não vou entrar naquela questão de eletrodo positivo, negativo, de posição de eletrodo. Eu não vou entrar nessa questão. O que eu quero que vocês façam é enxergar as derivações como pontos de vista dos eventos elétricos que acontecem no coração. Tudo bem? Voltando para aquela figurinha de... Voltando para aquela figura aqui, ó. Essa figura. Essa figura que mostra para nós o sistema de condução do coração, a gente consegue pensar através dela que todo evento elétrico que acontece no coração, ele tem uma direção de progressão daquele evento. Tudo bem? Tudo tem uma direção, todos os eventos elétricos têm uma direção. E essa direção a gente chama de vetor final daquele evento. Então, nós temos o vetor final da despolarização atrial, nós temos o vetor final da despolarização ventricular. E as derivações, galera, as derivações nada mais são do que formas da gente olhar esses vetores. São pontos de vista para a gente saber em que direção está acontecendo esses eventos elétricos. Em que direção está seguindo aquela onda de despolarização ou aquela onda de repolarização, ok? São pontos de vista para a gente poder acompanhar a direção desses eventos. Então, a gente trabalha esses pontos de vista em dois planos. O primeiro plano é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o plano frontal. Ele permite que a gente coloque nossos pontos de vista, nossas derivações, dentro de uma perspectiva de posterior, anterior, esquerda e direita, ok? Então, as derivações precordiais, elas vão de V1 a V6. A gente chama de precordial porque a gente coloca os eletrodos na região do precórdio. E o que é importante vocês perceberem dessas derivações? O que vocês vão guardar? V6 e V5 estão apontando lá para o meu ventrículo esquerdo, certo? E o meu ventrículo esquerdo, em relação ao resto do coração e à cavidade torácica, ele está situado mais posterior e mais lateralmente ou mais à esquerda, ok? Já o meu ventrículo direito, a gente observa que a derivação V1 aponta para o ventrículo direito. Aponta para o ventrículo direito. E o ventrículo direito, em relação ao resto do coração e à cavidade torácica, ele é mais anterior e mais medial ou mais à direita, ok? Guardem essa informação no cantinho da cabeça de vocês. Bom, isso aqui é só para vocês terem visto uma vez na vida, tá? Mostrando que existem nomenclaturas para essas derivações. V6 e V5 estão bem à esquerda e apontam para o ventrículo esquerdo, elas são chamadas de derivações laterais esquerdas. V1, como aponta para o ventrículo direito, é chamado de derivação direita. E aqui essas derivações aqui do meio, né, são chamadas de derivações anteriores. A gente tem que a derivação
V2 e a derivação V3, elas estão apontando ali para o septo interventricular, e a derivação V4, ela aponta mais ou menos para o ápice do ventrículo esquerdo, ok? Isso, esse slide é para vocês terem visto uma vez na vida. Bom, e agora a gente tem as derivações periféricas. As derivações periféricas, elas permitem que a gente analise o coração dentro de um plano horizontal, ok? E eu gostaria que vocês imaginassem uma esfera de 360 graus, em que a parte inferior da esfera é positiva e a parte superior da esfera é negativa, ok? E agora eu vou mostrar para vocês quem são essas derivações periféricas, né? Eu tenho a derivação D1, situada a 0 grau da minha esfera de 360 graus. É a derivação lateral esquerda dentro do conjunto de derivações periféricas. Eu quero que vocês pensem que D1 é a extrema esquerda. Daí eu tenho em 60 graus D2. Depois, em 90 graus, eu tenho AVF. Quero que vocês pensem que AVF é o extremo de para baixo. Depois eu tenho D3, que é a 120 graus. E daí eu tenho a derivação AVL, a menos 30 graus. Por que menos 30 graus? Porque vai contar para cima, do 0 grau, avançando para cima, negativo, menos 30 graus. Então, a VL a menos 30 graus. Ela aponta para a esquerda e para cima. E, por fim, eu tenho a VR, certo? A menos 150 graus. Vou contar a partir do zero, avançando nessa direção. Então, a VR é menos 150 graus. Vai apontar, então, para cima e para a direita, ok? Bom, agora a gente vai falar da onda P. E falando da onda P, vocês vão perceber como faz sentido toda essa conversa de vetor e de derivação, ok? Agora, isso vai fazer sentido. Então, a onda P, como eu disse, ela representa a despolarização atrial, que se inicia ali no nó sinoatrial, progride através dos feixes internodais, despolariza primeiro o átrio direito e depois o septo interatrial e o átrio esquerdo, ok? Então, aqui mostrando os dois componentes da onda P, ela representa o conjunto da despolarização dos dois átrios e do septo interatrial. E aqui, galera, mostrando para vocês o vetor de despolarização atrial, ou seja, a direção da despolarização atrial normal. Então, pela própria localização do nó sinusal, que está aqui na parte superior da parede do meu átrio direito, que essa onda de despolarização ela vai avançar através do átrio direito, descendo, e depois ela vai avançar para a esquerda, avançando ali sobre o septo interatrial e sobre o átrio esquerdo. Então, se ele avança para baixo e para a esquerda, juntando tudo isso, eu vou ter o vetor final, a direção final da onda de despolarização atrial apontando para baixo e para a esquerda. Ok? Então, o vetor de despolarização atrial aponta para baixo e para a esquerda. Por que isso é importante? Porque eu vou colocar esse vetor no meu plano frontal e no meu plano horizontal. Então, primeiro vamos colocar ele no plano horizontal, o plano das derivações periféricas. Lembra daquele círculo de 360 graus? Então, a gente vai observar o seguinte, que sempre que o vetor da despolarização atrial, que aponta para baixo e para a esquerda, se aproximar de uma derivação, essa derivação ela vai mostrar para nós uma onda P positiva. Sempre que o vetor se afastar de uma derivação, essa derivação vai mostrar para nós uma onda P negativa. E sempre que ele fizer, sempre que a direção desse vetor fizer 90 graus com a derivação, essa derivação vai mostrar para nós uma onda P bifásica, ou seja, com uma parte positiva e uma parte negativa, ok? Então, vamos ver. Imaginem aquele círculo de 360 graus e aqui está o nosso vetor, tanto para baixo e para a esquerda. A derivação AVL, em menos 30 graus, ela está bastante à esquerda. Então, sim, de certa forma, o meu vetor está se aproximando dela. Então, sim, ela vai mostrar uma onda P positiva. A derivação D1
D1 é o extremo da direita. Se é o extremo da direita e o negócio anda para a direita e para baixo, sim, vai mostrar uma onda P positiva. D2 com certeza vai ser positivo, porque D2 está apontando aqui para baixo e para a esquerda. AVF é o extremo do para baixo. Então, sim, se o meu vetor vai para a esquerda e para baixo, ele se aproxima, de certa forma, de AVF. AVF vai mostrar também uma onda P positiva. Já a minha derivação AVR, situada a menos 150 graus, o meu vetor disporizante, ele se afasta de AVR, porque a AVR está muito à direita. Está em cima e à direita. Ele está indo para baixo e para a esquerda. Então, a VR vai registrar para nós uma onda P, ó, negativa, como vocês estão vendo aqui, ó, para baixo, enquanto a positiva, ó, para cima. E aí, por fim, eu tenho a derivação D3 a 120 graus, apesar dela ser uma derivação que está entre as derivações inferiores, ela é uma derivação inferior que está muito à direita. E a direção dessa derivação, ela forma 90 graus com a direção do meu vetor despolarizante. Então, essa derivação D3, ela mostra para nós uma onda bifásica, com uma parte positiva e uma parte negativa, ok? Para provar que isso é verdade, logo vocês vão ver o eletrocardiograma. Aqui, mesma coisa no plano frontal com as derivações pré-cordiais. Lembra que eu mostrei para vocês que V6 e V5 ficavam lá no ventrículo esquerdo? Então, se a despolarização atrial está indo na direção da esquerda, ela vai se aproximar de V6 e V5. Então, V5 vai mostrar uma onda P positiva. V1, lembra que V1 está apontando lá para o meu ventrículo direito? Então, se a minha onda de despolarização atrial ela está avançando para a esquerda, poderia pensar que essa derivação V1 ela podia mostrar algo mais negativo. Só que a derivação V1, a direção dela faz 90 graus com a direção do vetor de despolarização atrial. E quando forma 90 graus, a gente viu que registra uma onda bifásica. Então, a onda em V1 é bifásica, certo? E V2, V3 e V4 pode variar, mas normalmente vão ser ondas positivas, ok? Então, resumindo isso que a gente conversou sobre a onda P normal, ela vai se apresentar com essas polaridades. Ela vai se apresentar positiva em D1, D2, AVF, AVL, V5 e V6. Ela vai ser negativa em AVR e ela vai ser bifásica em D3 e V1, ok? Para provar que eu não estou mentindo, tá aqui o eletrocardiograma. Vamos analisar juntos. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Ó que bonitinha minha onda P. Minha linda onda P positiva em D1. Minha linda onda P positiva em D2. Em D3, ó, minha onda P tem uma parte positiva e uma parte negativa. Ela é bifásica em D3. AVF, onda P positiva. Bonitona, ó. AVL, onda P positiva. AVR, que é aquela minha derivação de menos 150 graus. Onda P negativa. Tá vendo? V1, onda P bifásica. Ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. V5, onda P positiva. V6, onda P positiva. Beleza? Ah, mas sempre que eu pegar o eletrocardiograma para eu poder ver a minha onda P, eu vou ter que fazer toda essa análise? Não. Para a gente saber se a polaridade da onda P está normal, ou seja, se o eixo da minha onda P está normal, na prática a gente vai olhar essas derivações aqui. Para ela ser dita normal, ela tem que estar positiva em D1, D2 e AVF e negativa em AVR, ok? Isso determina que a polaridade e o eixo da minha onda P, ou seja, a direção da minha onda de despolarização atrial, está normal. Então, vamos lá? Tá aqui meu lindo eletrocardiograma. Como eu vou saber se o eixo da onda P está normal? Avaliando a polaridade dela. Em quais derivações? D1, D2, AVF e AVL. Então, bora lá. Eu vou dar zoom para vocês. Vamos ver D1.
D1 tem que estar positiva. Opa, tá positivo. D1 tá positivo, olha a minha onda P positiva em D1. Ah, vamos para D2. D2 tem que estar positiva, tá positiva também. Olha ela positiva em D2. A VL. A VL a gente viu que tá positivo. Tá positivo aqui. A VF. A VF a gente viu que tem que estar positivo. A VF, positivo aqui. A VR, a gente viu que tem que estar negativo. Está realmente negativo. Ok? Opa. Cadê você? Aqui. Então, aqui, ó, mostrando para vocês onde a gente vai olhar. A gente olha as derivações D1, D2, AVF e AVR. Então, D1 positivinho, D2 positivinho. Aí, lá no meu AVF positivinho também, checamos todas as que tem que ser positivo. Agora, vamos checar a negativa, que é a VR. Então, a VR está negativa. Então, a gente pode dizer que a onda P está com polaridade, está com eixo normal. Fechou? Felicidade, porque a onda P está normal. Bom, basta que ela esteja com o eixo com a polaridade normal? Não. Para a onda P ser normal, ela tem que estar dentro da faixa de normalidade dela de altura e de duração. Qual que é a duração e a altura normal da onda P? A duração normal é inferior a 0,12 segundos. Então, lembra que eu vi que cada quadradinho é 0,4? 0,04? Então, se ela tem que ser inferior a 0,12 segundos, ela tem que ser inferior a 3 quadradinhos de duração, certo? E de amplitude? De amplitude, ela tem que ser inferior a 0,25 milivolts. Ou seja, ela tem que ter uma altura de 2 quadradinhos e meio, no máximo, ok? Não pode passar disso. Então, olhando aqui, ó, a largura da minha onda P, 1, 2, 3 quadradinhos, tá? Dentro de 3 quadradinhos, então tá ok. Vamos ver a altura. 1, 2, 2 e pouquinho. Tá dentro da altura normal, ok? Onde que a gente vai olhar isso? Na derivação DL do meu eletrocardiograma. Então, aqui tá para vocês a minha onda P. Eu vejo aqui que, de tempo, ela está durando 2 quadradinhos, que equivale a 0,08 segundos, ou seja, menor do que 0,12 segundos, então tá normal. E de altura, ela tem que valer menos do que 0,25 milivolts. Então, menos do que 2 quadradinhos e meio. Ela está pegando aqui mais ou menos 1 quadradinho e meio, ou seja, ela tem uma altura normal. Então, galera, felicidade. A onda P tem uma altura e uma duração normal. Eu posso dizer que a minha onda P está normal. Gostaram da aulinha? Vocês aprenderam a identificar uma onda P normal, aprenderam o que são as tais derivações, o que são os tais vetores e como saber o vetor e as derivações ajuda a gente a entender como a onda vai se comportar nas várias derivações, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui é a nossa conclusão, que a onda P nesse eletrocardiograma está normal, porque ela tem uma altura, uma duração, uma polaridade e um eixo normais. E se você gostou da aulinha, se inscreva no canal, curta e compartilhe com um amigo estudante. E daí você vai ganhar a aula por escrito, ok? Abraços, fiquem com Deus.